Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós estaremos falando e fazendo uma abordagem na lição da EBD, ou seja, da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com a revista deste primeiro trimestre de 2020. É a lição de número 6, dia 9 de fevereiro de 2020. E o tema da lição de hoje é a sexualidade humana. Antes de qualquer coisa, eu já quero parabenizar a CPAD, bem como ao pastor Claudio Honor de Andrade, pela iniciativa que tiveram em abordar um tema tão complexo, mas tão maravilhoso, mas que, por outro lado, tem sido visto como um tabu para muitos cristãos. Então, essa revista, a bem da verdade, eu a considero como o início de uma quebra de paradigma entre os cristãos. Porque falar de sexo é uma coisa feia, parece algo assim abjeto, algo nojento, como se o sexo fosse o pecado que Adão e Eva cometeram ali no paraíso. E diga-se de passagem, existem algumas pessoas que entendem que o pecado que Adão e Eva cometeram no paraíso foi justamente a prática sexual. Mas será que isso é verdade? É isso que a Bíblia diz? Ou o sexo, do ponto de vista da prática sexual e da reprodução humana, é uma bênção, uma dádiva de Deus para nossa alegria e felicidade, eu digo, para aqueles que são casados? Além disso, existem algumas distorções ligadas à questão do sexo, porque existem algumas denominações de visão heterodoxa, ou seja, daquelas que não estão pautadas no princípio da palavra de Deus, que chegam a afirmar que o pecado de Adão e Eva não foi, por exemplo, o fruto proibido, mas foi o sexo que Eva praticou com a serpente no jardim do Éden. Então, inclusive, esta denominação, ela é conhecida como a denominação do sexo da serpente, o sexo da serpente. E então, quando Deus entregou Eva, quando Adão, melhor, tomou Eva como sua mulher, ele não a tomou virgem, de acordo com essa denominação, mas a tomou desvirginada, porque a serpente, que é o próprio Satanás, o diabo e Satanás, como está em Apocalipse capítulo 12, a desvirginou. Teve primeiro um caso com ela, e por esta razão nasceu Caim. Logo, Caim não é filho de Adão e Eva, mas é filho da serpente com Eva. Prestem atenção em cada aberração. Por outro lado, ainda existem as perversões sexuais, os atos sexuais que estão fora do padrão do casamento. E, além disso, existem também as distorções no que diz respeito ao sexo, que é uma outra concepção, não do sexo como prática sexual de prazer, alegria e reprodução, mas o sexo do ponto de vista biológico e anatômico. Existe a chamada ideologia de gênero e os grupos LGBTTS. Então veja que existem várias distorções. Então esta revista, esta lição, veio num momento muito especial em que há muitos conflitos, há muitas distorções, e o diabo está aproveitando deste momento para perverter aquilo que Deus criou. Bom, com base nesta introdução, eu quero convidar agora você para orar a Deus juntamente comigo, e nós vamos prosseguir pontuando algumas coisas que achamos assim mais, digo assim, mais complexas dentro desta revista. Não vamos fazer aquela leitura como é feito na escola dominical, completa, abordando ponto por ponto, mas aqueles pontos que achamos mais assim relevantes e que mereceu um certo destaque. E é isso que nós vamos pontuar neste momento. Mas antes, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar e agradecer por esse dia tão abençoado, por esta oportunidade singular que o Senhor nos oferece de estarmos na tua presença para meditarmos num tema tão maravilhoso, tão sagrado, que o Senhor criou para nossa alegria e felicidade. Eu te louvo, Pai, e
eu entendo que sou uma pessoa dependente de ti e preciso da capacitação divina, da tua graça. Abençoa a mim e também aos teus filhos que porventura estarão assistindo a este vídeo. Derrama sobre nós a tua graça e nos dá um entendimento espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos fazer a leitura aqui do texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui no texto áureo nós temos uma descrição do sexo a partir da perspectiva biológica e anatômica, ou seja, da maneira como você nasceu ou como você nasce. Você nasce homem ou mulher, macho ou fêmea. E é importante salientar que macho e fêmea tem a ver com o sexo. E homem e mulher, apesar de ter também esta conotação, mas aqui no texto bíblico tem mais a ver com a posição social. Aquilo que você é no que diz respeito ao casamento. Homem e mulher, ou seja, marido e mulher, esposo e esposa. Deixará, portanto, o homem, o esposo, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, mulher, e serão dois numa só carne. Mas esse homem e mulher, o primeiro homem é macho e a mulher é fêmea. Bom, isso está registrado em Mateus capítulo 19, 4 e 5. Por outro lado, a verdade prática, ela vai falar sobre a sexualidade humana, ou seja, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Aqui, na verdade prática, a descrição não está ligada à questão biológica e anatômica, mas está ligado ao prazer sexual, à questão da reprodução, o meio que Deus providenciou para que houvesse a reprodução humana entre macho e fêmea, homem e mulher. Então está mais atrelada à questão do prazer sexual. Muito bem, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que é feita em Mateus 19, 1 a 12, mas o texto que mais tem a ver com a lição é o versículo 4 e 5, porque as demais passagens, os demais versículos vão falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre aquela questão que estava envolvendo Jesus e também a seita do judaísmo. Por esta razão, nós vamos frisar mais o versículo 4 e 5, onde vai falar sobre esse tema tão relevante sobre a sexualidade humana. O objetivo geral desta revista é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio, ou seja, fora do matrimônio, a prática sexual é uma cinte contra a palavra de Deus. É uma distorção da verdade da palavra de Deus e não foi com esse objetivo que Deus ele providenciou a prática sexual. Portanto, ele é uma bênção para ser desfrutada, mas dentro do sagrado matrimônio, do laço do matrimônio. E diga-se de passagem, o casamento foi a primeira instituição divina criada por Deus no Jardim do Éden e santificada por Cristo lá na festa de casamento em Caná da Galileia. Portanto, a Bíblia chega a dizer que honrado entre todos seja o matrimônio. É algo sagrado, algo que tem que ser santificado e preservado. Bom, os objetivos específicos. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. E qual é? Conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas 2 sexos. Aqui estamos falando da questão biológica e anatômica. Segundo ponto, elencar os objetivos da sexualidade humana, o prazer sexual, a reprodução, a satisfação, a alegria e o prazer, né? Terceiro ponto, apontar as distorções da sexualidade, bem como também
do sexo distorcido numa visão mais, digamos, da ideologia do gênero, que é uma distorção, e os grupos também chamados LGBTTS, que cada dia está aumentando mais. Talvez não façamos uma abordagem desses grupos nessa abordagem, mas num outro vídeo com certeza estaremos falando sobre isso. Muito bem. Em princípio, eu quero falar aqui sobre sexo. A palavra sexo. A palavra sexo, ela tem duas conotações, ou mais, né? Mas vamos abordar essas duas conotações. A palavra sexo, a definição do ponto de vista biológico e anatômico, e segundo, do ponto de vista da prática e prazer sexual. Tipo assim, a pessoa, olha, fulano de tal foi fazer sexo. Uma figura de linguagem para dizer que aquela pessoa foi praticar o ato sexual. Desde que seja dentro dos laços do sagrado matrimônio, não há nenhum problema. É uma bênção de Deus. E mesmo dentro dos laços do sagrado matrimônio, existem ainda práticas que são imorais, que atentam contra os princípios da palavra de Deus, práticas que não devem ser realizadas. E, a bem da verdade, o Senhor Jesus, ou melhor, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos possuir o nosso vaso, ou seja, eu devo manter relações com a minha mulher com entendimento, não como os gentios que não conhecem a Deus. Então devemos possuir o vaso com entendimento, não como gentios que não conhecem a Deus, que dá vazão a todo tipo de libertinagem, todo tipo de prática sexual perversa, abjeta e que depõe, que contraria os princípios da palavra de Deus. Então, baseando-nos nesses dois pontos, nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre o sexo do ponto de vista biológico e anatômico. Olhando o sexo a partir desta perspectiva biológica e anatômica, nós estamos falando do indivíduo que é identificado ao nascer. O indivíduo, ele é identificado ao nascer a partir desta perspectiva. Ele é identificado como homem ou mulher, macho ou fêmea, de acordo com a sua genitália, de acordo com a biologia, de acordo com a sua anatomia, de acordo com o seu aspecto físico. Ou seja, do ponto de vista da medicina, você vai receber um registro, uma identidade de homem ou mulher, macho ou fêmea, dependendo da sua genitália. É a sua genitália, ou seja, o órgão sexual, seja masculino ou feminino, é que vai definir a que sexo você pertence. Ou seja, se você é macho ou se você é fêmea, se é homem ou se é mulher, se é masculino ou feminino. Tanto é verdade que quando nós vamos preencher documentos, tirar um passaporte, tem lá as iniciais M e F, ou seja, você é macho ou você é fêmea. Não é interessante isso? É macho ou fêmea. Se é macho, o M faz um X. Se é fêmea, no F faz um X. Portanto, do ponto de vista da medicina, são as genitálias que irão definir o sexo da pessoa. Alguém poderá ter um corpo, anatomicamente falando, com aparência de mulher, como às vezes você olha para uma pessoa, ela tem uma aparência de mulher, mas a genitália, se é masculina, apesar da aparência física ser de mulher, todavia, para a medicina e biblicamente falando, esta pessoa é um macho, é um homem, e é assim que existe a definição. Se você nasceu então com o pênis, sendo mais específico, é homem. Se nasceu com a vagina, é mulher. Portanto, pode haver também no nascimento aquilo que nós chamamos de anomalia, uma anomalia sexual. O que é essa anomalia? Um indivíduo pode nascer com dois sexos. Pode nascer com a vagina e com o pênis. E agora? Como é que vamos definir? É homem ou mulher? A medicina,
Ela não vai analisar você pelo seu porte físico, mesmo depois que você cresceu e reivindique o seu sexo. A medicina, ela não vai dar um documento para você a partir da sua anatomia física, se você tem rosto de mulher, se você tem aparência de mulher. Ela vai dar o documento, ou melhor, ela vai continuar com aquele documento de acordo com a sua genitália, da maneira como você nasceu. Então, se você nasceu, por exemplo, com os dois sexos, mas o que se sobressai mais é a genitália masculina, para eles você vai ter uma identidade masculina. Se a genitália que se sobressaiu é feminina, é a vagina, então você vai receber uma identidade feminina, apesar de você ter até uma aparência de homem, ter barba, mas você terá uma identidade feminina. E olha, o indivíduo que nasce com essa anomalia, ele é conhecido como hermafrodita. O hermafroditismo, portanto, é uma anomalia do sexo, onde a pessoa sai com esse problema, com essa deficiência, né? Não é definido 100%, ou seja, a medicina vai analisar aquele sexo que mais se destacou. E eu estou falando isso, claro que vai ficar tudo no anonimato, mas por pessoas que nós conhecemos que tem essa característica e que vive um verdadeiro conflito consigo próprio. Mas isso se trata de uma anomalia. O normal é que a pessoa seja definido como macho ou fêmea pela sua genitália, nasceu com uma só genitália, com o pênis macho, com a vagina é fêmea. E é assim que nós definimos então a questão do sexo. Então nós estamos falando do ponto de vista clínico, do ponto de vista da medicina. Mas e a Bíblia? Como a Bíblia define o sexo? Como é que a Bíblia define o sexo? A palavra de Deus ela é muito específica e cuidadosa nesse sentido. E ao falar deste assunto, veja que nós acabamos de ler aqui em Mateus 19, 4 e 5, algo que ficou muito claro. Jesus foi muito específico, assim como no Gênesis também, existe uma especificidade, existe uma clareza, uma definição muito precisa acerca disso. Em Gênesis capítulo 19, 4 e 5, de acordo com a nossa revista, ele, porém, respondendo, disse-lhes, Jesus, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Então veja que há uma especificação muito grande. Agora, se nós formos, por exemplo, para o idioma hebraico, e eu estou aqui com uma obra do doutor Edson de Faria Francisco, que é o Antigo Testamento Interlinear, aqui ele faz uma abordagem da Torá, que em grego é chamado de Pentateuco, que é a instrução, a revelação. E aqui no capítulo 1, versículo de número 26 e 27, vejam aqui o que é dito aqui nesta passagem. Vaiomer Elohim Naaser Adam Betsalmeno, desculpem aqui o erro. Vaiomer Elohim Naaser Adam Betsalmeno, Kidimuteno, Betsalmeno, Kidimuteno, com a nossa imagem, a nossa semelhança. E disse Deus, façamos humano com a nossa imagem, com a nossa semelhança. E no versículo de número 27, lemos o seguinte, Vaibra Elohim et Hadam Betsalmo Betsalem Elohim bara oto Zahar unekva bara otam. Lendo novamente. Vaibra Elohim et Hadam Betsalmo Betsalem Elohim bara oto Zahar unekva
bara otam. O que é que ele disse aqui? E criou Deus o humano. Com a imagem dele, com a imagem de Deus, criou a ele. Macho e fêmea criou a eles. Perceba que nós temos algumas palavras aqui bem interessantes, né? Muito interessantes. A palavra que aparece é Adam. Ha-Adam, ou seja, o humano. Essa palavra Adão, a bem da verdade, que vem do hebraico Adam, é homem no sentido genérico, não no sentido específico. Adão no sentido genérico, pessoa genérica, inclui homem e inclui mulher. Quando Deus criou o homem, não significa que ele criou apenas o ser do sexo masculino, mas criou também do sexo feminino. Criou o homem e criou mulher, criou macho e fêmea. E estão aqui inseridos dentro deste contexto, desta palavra hebraica, Adam, Adam, Adam. Mas para estabelecer a diferença entre os sexos, Deus, no cuidado que ele tem para que não houvesse confusão, como está havendo uma grande confusão no mundo, ele separou palavras diferentes e bem definidas, muito claras. Ele separou. Existe Adam no sentido do homem genérico, que inclui tanto o homem como a mulher, como também a humanidade. Mas quando ele vai falar, por exemplo, do macho e da fêmea, ele tem palavras específicas. A Bíblia não vai usar, por exemplo, para o macho, a palavra hebraica Adam. Olha só, no capítulo 1, versículo 27, que nós acabamos de ler aqui, da Torá, do livro do Gênesis, nós temos uma palavra bem interessante, que é zahar. Zahar, o que é masculino. E zahar tem a ver com macho, o sexo masculino, que vem do latim masculus. Olha aqui, nós lemos aqui no capítulo 1, versículo de número 27. Ele vai trazer uma especificidade, está aqui, ó. Zahar, oto zahar, ó, zahar, unekvá, macho e fêmea. Então a palavra para distinguir a fêmea, o macho da fêmea, o macho, ele é descrito, veja como a palavra de Deus, como Deus é cuidadoso, já prevendo toda essa confusão que há hoje no nosso mundo. Deus, na sua palavra, aqui no hebraico, ele deixou isso muito claro, muito específico, de modo tal que isso daqui é um checkmate para a ideologia de gênero. É um checkmate para aqueles que querem deturpar a palavra de Deus e, como por exemplo a ideologia de gênero, parte do pressuposto de que o sexo ele não pode ser definido no nascimento. O sexo é uma construção social. E existem até alguns países que quando a criança nasce, o governo já interfere na criação daquela criança. Porque para eles a criança quando nasce não é homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea. É um sexo neutro. E essa questão de macho e fêmea é uma construção social. Muitos pais são proibidos de dizer se a criança é homem ou mulher. É ela que vai ter que tomar a decisão de se autodefinir como homem ou como mulher. Veja como isso bate de frente com o ensino, com a verdade da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz totalmente o contrário. Quando vai falar da criação de ambos, ela usa a palavra Adam. Mas quando ela vai trabalhar especificamente cada um dos sexos, masculino ou feminino, ou macho ou fêmea, ela tem palavras específicas. Então, para homem, como nós já dissemos, é zahar, macho, sexo masculino, que do latim, másculo. Além de zahar, então preste atenção que zahar significa macho. E Jesus aqui foi muito claro. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Macho e fêmea. Ok? Macho e fêmea, conforme nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Zahar unekevá. Esse U é uma conjunção. Veja só,
aditiva, homem e mulher. Homem e mulher. Portanto, nós temos aqui zahar, é a palavra hebraica para macho, o másculo. E além de zahar, existem outros termos hebraicos, como por exemplo, ish. E aqui, por exemplo, a Bíblia não vai chamar o homem de ish, mas de zahar. Gever é varão. Todas essas palavras são designadas para o homem, mas é interessante que na criação ele usa a palavra macho. E hoje a sociedade mesma chama o homem de macho. Se você vai, por exemplo, nos documentos, está lá MF, masculino, feminino, macho e fêmea. Olha que interessante, que é para ficar bem distinto, que é para ficar bem definido a que sexo você pertence. Então você tem Gever, por exemplo. Gabriel é uma composição de Gever, mas ele, Deus. Logo, Gabriel significa varão de Deus. E tem uma outra palavra também que é Enosh. Ish pode ser homem e pode ser marido. Olha que interessante. Ish pode ser homem e pode ser também marido. E Gever, varão. E Enosh, homem. Agora, e para mulher, nesse sentido do sexo que nós estamos definindo, no sentido anatômico, no sentido biológico? Porque no sentido anatômico biológico, o homem é macho e a palavra hebraica é zahar. Mas e para mulher, qual é a palavra? Bom, normalmente se usa isha, homem é ish, mulher é isha. Só que para definir o sexo, do ponto de vista biológico, do ponto de vista anatômico, já não é isha. Porque isha pode ser esposa, isha pode ser mulher, mas em se tratando de fêmea, a palavra hebraica é nekevá, que está aqui em Gênesis 1, versículo de número 27. Nekevá. Olha só o cuidado de Deus. Que bênção. Homem, zahar. Mulher, nekevá. Fêmea, feminina, ligado à feminilidade. Eu fiz aqui uma anotação bem interessante, que é a seguinte. A palavra zahar, e esta palavra, eu tirei desta obra que vocês estão vendo ali em cima, que está aqui, deixa eu ver para você que vai assistir, está desse lado aqui, olha, é uma obra, é um dicionário internacional, embaixo aqui daqueles livros vermelhos, você vai ver o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, é uma obra exegética, e uma obra exegética e teológica. E nesta obra eu tirei estas definições, por exemplo, de homem e mulher, no sentido de macho e fêmea. E ela traz também essa curiosidade aqui, olha. A palavra zahar é usada para indicar macho de humanos e de animais, e usada em Gênesis 1, 27, no seu sentido básico, ocorrendo ali lado a lado com fêmea. Nekevá e denotando os dois sexos dos humanos. Gênesis 5, 2 e Levítico 12, 7, etc. Em resumo, é usada para o sexo masculino quando se quer indicar distinção sexual. A palavra zahar ocorre em passagens, por exemplo, que proíbem relações sexuais entre homens. Levítico 18, 22 e 20, 13. E é usada em relação ao parceiro sexual masculino nas relações sexuais normais, conforme Números 31, 18 e 35 e Juízes 21, 12. Deixa eu ler de novo. A palavra zahar é usada para indicar macho de humanos e de animais. É usada em Gênesis 1, 27 no seu sentido básico, ocorrendo ali lado a lado com fêmea, nekevá, e denotando os dois sexos dos humanos. Que a leitura ficou meio confusa aqui. Continuando, essa questão da sexualidade, da nekevá, da mulher, a feminina, ligada à feminilidade e à sexualidade. Nekevá traz a ideia do quê? De algo perfurado. Olha só, essa curiosidade eu tirei daquela obra. Nekevá traz a ideia de algo perfurado, furado, cheio de furos, uma referência ao órgão sexual feminino com dois furos.
olha que interessante, ao órgão sexual feminino com 2 furos, ou seja, a uretra, que a gente chama de vulva, todo o órgão feminino, entendendo a pubis, entendendo também o clitóris, os lábios superiores e inferiores, e as aberturas, que é a uretra, por onde é expelida a urina, e a outra abertura, por onde há penetração e por onde também sai o bebê, quando a mulher, então, ela vai gerar uma criança. Existem pessoas que acham que a mulher tem uma só abertura, mas a bem da verdade, a vagina tem 2 aberturas. Então veja que Nequevá, ela traz essa ideia de algo perfurado, cheio de furos, uma referência ao órgão sexual feminino com 2 furos, a uretra e a outra parte por onde é feita a relação sexual ou por onde nasce o bebê. Então veja que, só recapitulando, o termo Adão se refere a cada ser humano, homem e mulher, no sentido genérico. E você vai ver isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, onde diz o seguinte: aquele que derramar o sangue do homem, ou seja, a pessoa genérica, pelo homem o seu sangue será derramado. Aqui, por exemplo, não está excluída a figura feminina, como se, por exemplo, o macho pode matar que ele vai ser punido, mas a fêmea não. Então, a palavra Adão, que vai aparecer ali, diz respeito aos 2, ao macho e à fêmea. O macho que derramar o sangue do homem, a fêmea que derramar o sangue do homem ou da mulher, serão punidos. É isso que o texto está dizendo. Portanto, isso é importante que você frise na sua lição, que existe termos específicos no hebraico para diferenciar o macho da fêmea. Adão, como o ser humano no sentido genérico, mas Zahar para o macho e Nequevá para a fêmea. Isso não é interessante? Portanto, fica esta contribuição. Desculpem aqui da leitura, que a visão realmente está me comprometendo. Mas desculpe um pouco pela má leitura que eu fiz, mas eu creio que essas peculiaridades irão ajudar e te dar um pouquinho mais de elemento para você estar discutindo essa lição. Por ora, é só isso que nós estaremos falando. Num outro vídeo, se Deus assim permitir, estaremos fazendo uma outra abordagem. Que Deus abençoe, que essa lição seja bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que vocês estejam orando por nós, porque nós estamos sempre aqui envolvidos nos textos bíblicos, nos estudos da Palavra de Deus, em palestras, e que o Senhor venha nos abençoar. Inclusive estaremos nesse final de semana na cidade de Ribeirão Preto, ali no grande templo, juntamente com os pastores Jairo Santana e todo o corpo de obreiro, falando sobre depressão e suicídio. Estejam orando para que Deus venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser adquirir algum dos nossos produtos, entre no nosso site www.livrariadopastor